Todo mundo falando da taxa Selic, que ela está a 5,25 agora, e você pode ver essas thumbnails no YouTube com caras desesperadas, mas o que na verdade ela significa e como ela afeta os teus investimentos? Fica aqui no vídeo para descobrir. Olá a todos, meu nome é Everton Matheus e bem-vindos a mais um vídeo. E com o aumento da taxa Selic, de 4,25% para 5,25%, alguns youtubers estão fazendo esses vídeos sensacionalistas, falando que, uau, a taxa Selic subiu, ou uau, a taxa Selic desceu. Mas para quem é o pequeno investidor, quem começou agora na bolsa, talvez não entenda como isso afeta os investimentos dele, e se afeta de qualquer modo os investimentos dele. Então nós vamos descobrir isso hoje. Mas então, vamos entender o que é a Selic primeiro. A Selic é a taxa básica de juros que existe aqui na economia brasileira. Ela é uma ferramenta criada pelo Comitê de Política Monetária, ou Copom, você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes, para manipular a inflação, Então, para que o mercado tenha um jeito de jogar com a inflação. Mas então, o que muda se ela sobe ou desce? Então, a taxa Selic ela interfere diretamente com a taxa CDI, que é a taxa que os bancos utilizam para definir a remuneração em renda fixa. Então, todas aquelas subcategorias que tem em renda fixa, que derivam do CDI, são influenciadas com o aumento ou a queda da taxa Selic, Porém, não é só nessa questão que ela influencia, Quanto mais baixa ela estiver, mais brasileiros vão fazer financiamentos, especialmente de imóveis, porém financiamentos, pegar dinheiro de bancos. Por quê? Porque a taxa Selic influencia também sobre o custo de crédito cobrado pelos bancos. Ou seja, os juros dos bancos diminuem conforme a taxa Selic diminui. Então, ano passado, durante a pandemia, a gente viu que a taxa Selic bateu recordes mínimos de 2%. Então, os juros de empréstimos no ano passado foram os mais baixos que a gente já viu até agora. Então, muitas pessoas pegaram dinheiro dos bancos para investir em imóveis, As pessoas que tinham acesso a dinheiro, como repagar. Por quê? Porque os juros do banco estavam muito baixos. Então, ou seja, se você pegou um empréstimo e os juros sobre esse empréstimo são de 2% ao ano, e você conseguir investir esse dinheiro em alguma coisa que vai te dar um retorno maior do que 2% ao ano, tecnicamente você está tendo dinheiro de graça, Porque se você pegou um empréstimo e tem que devolver com juros de 2% ao ano, porém você pega esse dinheiro e coloca numa empresa ou coloca no teu imóvel e esse imóvel consegue te render um retorno de investimento de 10% ao ano, você pagando o banco, que era de 2%, vão te sobrar 8%. Então, agora você entendeu como essa taxa Selic é boa quando está baixa, para quem quer utilizar o poder de alavancagem com empréstimos, e também quando ela está alta, é muito bom para quem está investido em renda fixa. Por quê? Porque quer dizer que a renda fixa vai te pagar mais. Porém, nós vemos aqui que o Banco Central ele projeta, então a projeção que ele tem é para até o fim do ano, é que a taxa Selic chegue até 7% até o final do ano. Mas então, para você que não faz ideia se isso é muito, se isso é pouco, vamos olhar aqui o gráfico histórico da taxa Selic no Brasil durante os anos. E você vai ver que 7% não é tanto assim, não vale a pena desesperar. Aqui nós temos o gráfico histórico desde 1999, de quanto que é a taxa Selic nesse decorrer dos anos. A gente pode ver que a taxa Selic já bateu um recorde de 42%. E de lá para cá ela continuou caindo, Bateu os 15%, depois subiu para os 26%. E aí, depois dos últimos anos, da última década para cá, ela ficou estável na casa dos 15, 10, entendeu? Às vezes caía para um dígito somente, subia de novo. E por causa da pandemia, ela caiu para os 2%. E agora nós estamos com ela a 5,25%. Então, o que nós podemos notar? Que com esse alto valor aqui, quando no começo dos anos 2000 ela estava com esses valores absurdos, era quando a renda fixa, a poupança, rendiam bastante. Então compensava deixar o teu dinheiro em renda fixa ou em poupança. Por quê? Porque o teu dinheiro acompanhava o crescimento histórico da bolsa, Porém, agora que ela está mais ou menos aqui na casa dos 5, você pode ver que ela não está tão alta assim, e mesmo com ela a 7, ela ainda está numa média dos últimos 5 anos, de 2018 para cá. Então, assim, isso cabe a você decidir se investir em um CDI, compensa com esse retorno de 100% de CDI, de 7% ao ano, às vezes até mais. Talvez compense para você colocar o dinheiro ali em renda fixa para que ele renda esses 7, 7,5%, 8% ao ano.
Mas então agora que a gente viu aqui a taxa de juros no Brasil, como ela se compara com os Estados Unidos? A gente sempre ouviu falar do Fed imprimindo dinheiro, porém quais são as taxas de juros lá, né? Vamos ver aqui. Então aqui nós temos a taxa de juros históricas dos Estados Unidos, né? Como que ela tem subido ou descido. E a gente pode ver que essas linhas cinzas aqui, essas colunas cinzas aqui, são os anos de recessão, né? Quando os Estados Unidos passou por momentos de recessão, de crise. Então nós podemos ver aqui tem a crise de 2008, a crise de 2020, que é a pandemia, aqui a crise do milênio, né? Quando começou, né? Nos anos 2000. E assim por diante em todas essas colunas cinzas. E você pode ver que já teve uma máxima histórica de 20%. Então essa foi a maior taxa de juros que os Estados Unidos já teve, 20%. E de lá para cá, esse número tem diminuído drasticamente. E agora a taxa de juros está muito baixa, muito baixa. Nos Estados Unidos agora essa taxa de juros está entre 0% e 2%. Então muitas pessoas estão utilizando, né, o poder de alavancar, que lá nos Estados Unidos já é muito comum, o poder de alavancar o dinheiro através de empréstimo, né? Então se eles pegam qualquer dinheiro emprestado a uma taxa de 0,09% e colocam esse dinheiro no índice S&P 500, que são as 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e esse índice tem um retorno médio de 10%, 11% ao ano, então eles praticamente estão tendo dinheiro de graça, né? Porque eles praticamente não estão pagando nada de juros para os bancos, né? De onde eles estão pegando dinheiro. E isso lá nos Estados Unidos é muito comum, o fato de se alavancar com dívidas, né? De pegar dinheiro do banco, comprar uma casa e ir comprando imóveis assim e alugando esses imóveis, né? E o fluxo de caixa que vai entrando desses aluguéis vão pagando a casa e pagando os juros baixíssimos do banco que eles pegaram emprestado, né? Agora, no Brasil, quem pegou essa taxa Selic a 2% e pegou investimentos durante esse período de crise, fez um ótimo investimento, né? Porque se utilizado bem o dinheiro, os juros a ser pagos são bem menores do que agora com ela a 5,25%. Então, nós vimos os Estados Unidos, nós vimos o Brasil. Como eles se colocam em um ranking mundial, né? Comparando todos os países do mundo, como que o Brasil está e como que os Estados Unidos estão. Então, se a gente ver aqui, o Brasil está em quarto lugar, de pior para melhor, né? Então, no primeiro lugar nós temos a Argentina, que está com 38% de juros, porém a inflação está 50%. Então, não adianta você colocar em renda fixa lá. Então, não compensa, né, você investir em renda fixa lá, visto que você vai ter um retorno de 38%, porém você vai perder 50% de inflação, né? O dinheiro não está valendo nada lá. A Turquia em segundo lugar também não compensa por causa da inflação. A Rússia também está no 0 a 0 com a inflação. O Brasil, aqui está errado a inflação. A inflação brasileira está numa casa de 3,75 para 4%. Então, colocando ela aqui a 3,75, ainda você vai ter em alguma coisa por cento de retorno se você investir em uma renda fixa, né, com ela 5,25. E os Estados Unidos está lá embaixo com o Canadá, com os juros a 0,25%, né? A inflação dos Estados Unidos não está tão alta assim, não sei porque esse site está dando assim. A inflação dos Estados Unidos também está na casa dos 3%, 4%. E você pode ver que a 0% são vários países da Europa, né? Itália com 0% de juros, França com 0% de taxa de juros, entendeu? E uma inflação muito baixa. Então, depois que nós vimos todos esses dados, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que, com a Selic mais baixa, quem pega dinheiro do banco para investir em propriedades, em imóveis, está fazendo um ótimo investimento durante esse período, né? Com a Selic baixa. Com a Selic alta, já não compensa tanto pegar emprestado do banco. Porém, talvez você possa dar uma olhada em renda fixa, né? Porque talvez a renda fixa vai estar compensando se ela ainda está maior do que a inflação. Então, se você tem um valor de renda fixa anual maior do que o valor anual da inflação, então tecnicamente você está tendo lucro, né? Você está lucrando nesse rendimento. Então, talvez com a Selic a 7%, vai compensar investir em alguma renda fixa que pague um pouquinho mais que o CDI, entendeu? Mas agora eu quero saber de você. Você investe em renda fixa? Ou você conseguiu pegar um empréstimo enquanto a taxa Selic estava muito baixa? Ou você está pensando em investir em renda fixa? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos trocar um papo. Porém, terminamos aqui por esse vídeo. Deixa o teu like se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos
para receber as notificações de próximos vídeos. Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.